Doutor José, tudo bem, querido? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde, queridão. Você sabe que esses dias eu fui visitar uma geladeira de uma telespectadora, super jovem, sabe? E ela me relatou que estava com reumatismo. Aí eu falei, não, vamos conversar sobre isso com o doutor José Roberto, porque reumatismo em jovem, é possível isso? É possível. Quando a gente fala em reumatismo, é muito genérico. Né? É um grupo de doenças que se chama de reumatismo, das doenças reumatológicas. É mais ou menos que nem a gente falar, eu estou com um problema endocrinológico, ou eu estou com um problema cardíaco. Então, dentro disso, a gente pode, dentro do cardíaco, a gente pode ter uma insuficiência cardíaca, pode ter uma arritmia, pode ter um infarto, né? Pode ter uma doença no miocárdio, no músculo. Na endócrina, a gente pode ter diabetes, pode ter problema na tireoide, pode ter osteoporose. Então, a gente pode ter um monte de doenças. No reumatismo é a mesma coisa. Então, ela disse que tem um problema reumatológico, mas na verdade não disse para nós. Ela falou assim, tem boi, mas não deu nome ao boi. Entendi. Entendeu? Então, dentro disso, por exemplo, tem artrite reumatoide, que é uma doença reumática, tem lúpus, que é uma doença reumática, mas, por exemplo, com essa idade ela não deve ter artrose, que a gente sempre fala aqui. Então, nem osteoporose. Então, na verdade, é muito genérico quando a gente fala que eu estou com reumatismo. É que tem muita gente que tem dúvida o que ser o reumatismo, né? O que é o reumatismo? Tem gente que acha que reumatismo se confunde com artrose, é algo das juntas, das articulações. São doenças, né, como eu disse, reumatológicas, que envolvem as articulações, envolve o osso, envolve a cartilagem. São doenças que envolvem, além do sistema osteoarticular. Até escutei esses tempos de que uma pessoa estava com reumatismo no sangue. Isso, vamos falar lá. Então, além do sistema osteoarticular, tem doenças reumatológicas que envolvem sistemicamente. Podem dar problema no coração, podem dar problema no rim, podem dar problema no pulmão, na pleura, pode dar problema no esôfago. Então, são doenças que envolvem não só as articulações, os músculos, mas uma doença sistêmica. Né? Entre elas o artrite reumatoide, o lúpus, que são algumas mais comuns. Essas doenças especificamente, elas aparecem os anticorpos no sangue. Então aí as pessoas falam, eu estou com reumatismo no sangue. Entendi. Na verdade, é uma doença que existe uma alteração no sangue, como tem no diabetes, como tem o colesterol, e aí eles falam que tem um reumatismo no sangue. Na verdade, é um anticorpo que determina a presença dessa doença ou não, que ajuda muito a gente fazer o diagnóstico nessas doenças. Por isso, então, que a idade, nesse caso, não interfere. Por isso que a idade não interfere. Porque antigamente a gente associava tem febre reumatismo reumática, que é uma doença que dá em criança. Pois é. Né? É um reumatismo, entre aspas, que acomete criança principalmente. A gente associava reumatismo antigamente somente com pessoas de mais idade. Isso, mas não tem nada a ver. Nada né? a ver. Então, o reumatismo é muito genérico para a gente dizer qual doença que é. Agora, um jovem de 20 e tantos anos falar que está com artrose ou com artrite, daí é estranho. A artrite pode ser artrite reumatoide. Tem, inclusive, uma que chama artrite reumatoide juvenil. Nossa. Né? Então, na verdade, tem os nomes e os sobrenomes. Certo. Então, mas uma artrose nesta idade não é. E a artrose, o que é mesmo? A artrose é um desgaste da cartilagem. A gente começa a ter uma destruição da cartilagem e aí o osso em volta dessa cartilagem, o osso pericondral, começa a ter uma reação inflamatória também e começa a sofrer um processo que vai levar ao famoso bico de papagaio. Que o nome chique é osteófito, vulgarmente conhecido como bico de papagaio. Então, ó, só para deixar as claras, reumatismo qualquer um pode ter em qualquer idade. Reumatismo, globalmente, sim. Globalmente. Aí nós temos que dar um sobrenome para esse reumatismo, um nome mais específico. Agora, artrose, não. Artrose com pessoas mais jovens é estranho. É difícil. Isso é uma doença de pessoas de mais idade, embora eu tenha uma artrose e não sou de tanta mais idade, mas numa pessoa de 23 anos é difícil. E o que fazer para se livrar do reumatismo e da artrose? Da artrose, a gente tem que evitar impactos, né? Hoje em dia é um pouco difícil no dia a dia, desde o computador que pode favorecer a artrose na mão. Né? Exercícios de alto impacto podem favorecer a artrose de joelho, a artrose de coluna. Associado a isso tem o fator genético. Esses, infelizmente,
a gente não consegue se livrar. Entendi. Então, da artrose, que a gente chama hoje de osteoartrite, o nome correto é osteoartrite, a chamada antigamente de artrose, evitar esses traumas e o genético a gente não muda. Para as outras doenças é um pouco mais difícil, porque as outras doenças, ela tem um sistema, uma coisa que a gente chama de autoimune, há muitas delas, ou seja, a gente produz um anticorpo contra nós mesmos, tá certo? Até um colega outro dia brincando, tentando explicar isso para um paciente. O paciente falou, resumindo então, doutor, é que nem o meu organismo me aguenta. Ah, é? Nem o meu organismo me suporta. Ou Entendi. seja, a gente produz um anticorpo contra nós, né, chamado autoanticorpos. E esses autoanticorpos que são dosados no sangue, que aí vem o tal do reumatismo no sangue. Tá? Se você tem alguma dúvida, manda um e-mail pra gente, vitrinelondrina@tarobá.com.br, que o Dr. José Roberto vai fazer o impossível para te responder. Nós faremos o impossível. Obrigado, doutor. Boa semana, viu? Tchau, tchau a todos. Obrigada, querido.